eixo plano e horizontal de uma estrada, um carro faz uma curva mantendo constante o módulo de sua velocidade em 25 metros por segundo. A figura mostra o carro em duas posições, movendo-se em direções que fazem entre si um ângulo de 120 graus. Considerando a massa do carro igual a 1.000 kg, pode-se afirmar que entre as posições indicadas, o módulo da variação da quantidade de movimento do veículo em kg/metros por segundo é igual a... Bom, a variação da quantidade de movimento do veículo será dada pela diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Então, nesse caso, variação da quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Lembrando que isso é uma operação vetorial. E dentro dessa classificação de operação vetorial, esse sinal de menos indicado aqui, ele tem uma função muito importante, que é inverter o sentido de um determinado vetor. No caso, inverter o sentido da quantidade de movimento inicial. Então, antes de tentar realizar qualquer operação matemática, a gente precisa desenhar os vetores relativos à quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Fazendo isso, então, ficamos com a quantidade de movimento inicial tem a mesma direção e sentido da velocidade inicial do veículo, e o módulo é dado pelo produto entre a massa e a velocidade. Nesse caso, 25.000 kg/metros por segundo em unidades do SI e também em nas unidades que foram solicitadas. A quantidade de movimento final, por outro lado, mantém a direção e o sentido da velocidade. O produto é dado pela massa e a velocidade do veículo ao final. Do mesmo jeito, como não houve mudança nem de massa nem de velocidade, 25.000 kg/metros por segundo. A quantidade de movimento inicial que será utilizada na operação, portanto, ela tem sentido contrário à quantidade de movimento inicial desenhada por nós. Então, desse jeito, o vetor quantidade de movimento inicial que nós utilizaremos será um vetor de mesma direção, porém com sentido contrário. Mais ou menos desse jeito aqui. Então, menos quantidade de movimento inicial. Realizando, então, a operação de sobreposição desses vetores, a soma vetorial propriamente, a gente vai fazer, então, a união desses vetores utilizando, por exemplo, a regra do polígono. Pensando nisso, ficamos com o seguinte: quantidade de movimento final numa determinada direção e sentido, quantidade de movimento final, mais ou menos aqui, quantidade de movimento inicial agora com o sentido invertido, quantidade de movimento inicial, uma vez que nós estamos fazendo a diferença entre esses dois vetores, e a operação resultante será dada do início do primeiro vetor tomado ao final do último vetor. Isso aqui, portanto, vai ser equivalente à variação da quantidade de movimento. Fazendo uma análise rápida dos ângulos que existem, a direção da velocidade inicial, ela faz um ângulo de 60 graus com a direção da velocidade final. Então, esse ângulo, ele pode ser rebatido aqui para dentro, uma vez que esses dois ângulos são ângulos alternos, internos. A quantidade de movimento inicial com sinal trocado, ela muda apenas o sentido, a direção permanece a mesma. E aqui nós chegamos num resultado interessantíssimo, que é o fato de que esse triângulo é um triângulo com dois lados iguais, portanto isósceles, o que faz com que os dois ângulos da base dele sejam iguais também, e como um desses ângulos vale 60 graus, os outros dois ângulos da base, devem ser iguais a 60 graus também, o que faz com que esse triângulo seja um triângulo equilátero. É aquele triângulo em que todos os lados são iguais. Equilátero. Triângulo em que todos os lados são iguais. Já que todos os lados são iguais, o valor associado, então, a essa variação de quantidade de movimento será um valor de 25.000
quilogramas metros por segundo. Fica a observação de que não tem como você fazer operação vetorial sem desenhar os vetores, ou sem ter uma noção muito clara do que acontece com a orientação desses vetores. É importantíssimo que eu tenha em mente a orientação dos vetores antes de realizar a operação, porque do contrário, essa operação ela pode acabar sendo feita de maneira incorreta, uma vez que um vetor é caracterizado por módulo, direção e sentido. Todas essas características devem ser sobrepostas inevitavelmente. Então, aqui, letra C pra gente, beleza?